Agora vamos à segunda parte da nossa aula sobre absolutismo. Nesta parte, vamos trabalhar com a formação dos estados absolutistas, ou dos estados nacionais, né? Vamos ver como se formaram os principais países da Europa. E aqui eu cito Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha. Principalmente esses países que são fundamentais para se entender a história moderna e a história contemporânea. Eu vou aqui fazer uma exibição do meu slide para que a gente possa acompanhar devida e adequadamente os assuntos que são pedidos, né? Então, tópico 2, formação dos estados modernos. Então, cada região da Europa, no final da Idade Média e começo da Idade Moderna, vai ter certas particularidades bastante específicas que vão determinar a história de formação desses reinos. E até mesmo servir de empecilho, ou seja, que impede que alguns desses reinos não se unifiquem nesse momento e demorem até o século XIX, a segunda metade do século XIX, para serem unificados. E aqui ao lado vocês estão vendo um mapa da Europa deste período, né? Um mapa um pouco diferente do que hoje é a nossa Europa. Vamos começar pela Inglaterra, né? A Inglaterra tem um caso muito interessante, muito peculiar, né? A Inglaterra faz parte da Ilha da Bretanha, né? Então, ela está separada do continente europeu, né? É uma parte da Ilha da Bretanha, que hoje é o chamado Reino Unido, né? Que é composto pela Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. Então, na Inglaterra, a centralização política administrativa foi bastante precoce. Ainda no século XI, o Duque da Normandia, né, Guilherme, ele é considerado o conquistador, porque ele invadiu a ilha da Inglaterra e lá ele se tornou rei, centralizando o poder nas suas próprias mãos, certo? Um dos seus herdeiros, né, um dos seus descendentes, o João Sem Terra, ele teve, na realidade, o seu poder limitado pela nobreza, né? Então, os nobres, a nobreza que havia na Inglaterra, né, a elite da nobreza, que estava no parlamento inglês, fez uma lei em 1215, né, a Magna Carta, onde estabelecia o seguinte: o rei continuava sendo rei, governava, mas quem tinha o poder de autorizar aumento de impostos, organização financeira do reino, era o parlamento, eram os representantes da nobreza, né? Então, pouco depois surgiu o parlamento, que tinha o poder de aprovar ou não as determinações reais, né? Aqui vocês estão vendo uma imagem do Guilherme o Conquistador, né? Que é considerado um dos primeiros reis, um dos primeiros fundadores do que nós conhecemos hoje como Inglaterra. Perceba-se que ele está com a espada na mão, né? Símbolo da força, da conquista, né? E apontando com o dedo, né? Uma imagem muito curiosa, uma representação medieval do século XI. E aqui vocês estão vendo uma cópia do documento conhecido como Magna Carta, né, que estabelecia os limites do poder real. E é interessante isso, que na Inglaterra o rei não governa, né? Esse é um ponto muito interessante da história inglesa, né? O rei administra, mas não governa. Então, corrigindo aqui, o rei administra, mas não governa. Então, é uma característica muito peculiar da história da Inglaterra, né? Mas dois acontecimentos serão fundamentais para a formação do absolutismo na Inglaterra. Um é a Guerra dos 100 Anos, que daqui a pouco eu vou falar, e o outro é a Guerra das Duas Rosas, que é um conflito entre as duas principais famílias mais poderosas da Inglaterra, né? A família York, que era a rosa branca, né, que era o símbolo, o brasão deles, e a família Lancaster, que era a rosa vermelha. E durante os anos de 1455 e 1485, essas duas casas nobres, essas duas famílias importantes, vão estar em conflitos, em guerra, né, para poder reconhecer o seu poder, a outra fazer com que a outra reconhecesse o seu poder, né? Por fim, em 1485, Henrique VII, né, que era da família Tudor, com apoio dos Lancaster, vai suceder, chegar ao poder e submeter o parlamento ao seu controle.
Então, vai ser essa dinastia, a dinastia Tudor, né, com Henrique VII, que vai governar a Inglaterra durante o auge do período absolutista, né? Principalmente o Henrique VIII, né? A Elizabeth I e a Maria Stuart, né? Esses são os nomes mais importantes para a história do absolutismo na Inglaterra. Na França, a França é um importante país, né, da Europa, e lá o processo de unificação foi muito complicado, muito difícil, né? Primeiro, os reis não tinham tanto poder, tanto prestígio quanto os nobres, né? Então foi preciso que se montasse toda uma burocracia, todo um conjunto de funcionários que garantissem a cobrança de impostos, né? Para que os reis franceses conseguissem montar exércitos poderosos e assim concentrar o seu poder, né? Então, a grande dificuldade na França de se unificar o país residia no fato de haver senhores feudais muito poderosos, né? Então, para isso era necessário que o rei dominasse esses senhores feudais, né? Então, a expansão do poder régio na França vai sofrer essa resistência, né? E também o fato da França ser dividida em muitas regiões que pertenciam a feudos de religiosos e também a estrangeiros, né? Os ingleses tinham um pedaço da França, né? A Espanha tinha um pedaço da França, o Sacro Império Romano Germânico, né? Então, foi muito difícil. Esse processo ele pode ser datado a partir do século XII para o século XIII, né? Um dos primeiros reis a promover a unificação das fronteiras e aumentar o poder, né, dos reis na França é o Felipe Augusto, né? Ele governou entre 1180 e 1223 e foi importante. E aqui vocês estão vendo a coroação desse rei, né? E é curioso que esse rei está vestido aqui de azul, né, em vermelho, com a coroa na cabeça colocada pelos religiosos, né, para mostrar que ele tinha um poder dado por Deus, né? Então, aqui tem dois mapas, vocês podem olhar com calma, né? No ano de 1180, antes de Felipe Augusto tomar o poder, a área que o rei mandava era essa área aqui perto de Paris, né? Essa área de azul aqui muito pequena, né? Que é do domínio real. A área de verde aqui, toda essa região do Rio Sena e sul da França, era feudos franceses, né? E essa área amarela aqui era territórios que pertenciam à igreja, né? E essa área de vermelho, tudo pertencia à Inglaterra, né? Nesse outro mapa nós vemos uma coisa muito interessante, que no final do governo de Felipe Augusto, ele conquistou vários territórios, né? Vários territórios, e os ingleses foram perdendo espaços, né? Bem como a igreja e também os feudos franceses foram ganhando maior espaço, né? Esse processo foi importante para poder se montar toda uma estrutura de unificação territorial, né? Mas o grande fator, o grande fenômeno foi a Guerra dos 100 Anos, né? Entre os anos de 1337 e 1453, França e Inglaterra, né, vão entrar em guerra, né? Na realidade, não é uma guerra que vai durar 100 anos, né? A guerra vai ter alguns momentos, alguns pontos altos, alguns períodos de paz, né? Na realidade, durou 116 anos, para ser bem mais preciso, né? Então, a disputa de França e Inglaterra é pelo controle da região de Flandres, onde hoje é a Holanda, essa região aqui. Essa região era uma região economicamente muito rica, né? Do grande ponto de comércio, e aqui você tem França e Inglaterra, aqui é a Inglaterra, a ilha da Inglaterra, aqui é a França, disputando essa região, né? E essa disputa vai ser uma disputa violenta, né? Uma disputa que vai levar a muitos atritos. E, no começo da guerra, os ingleses venceram, conquistaram toda essa região aqui da Aquitânia, né? Essa região aqui, a noroeste da França, né? Só que no final da guerra, e aqui vocês estão vendo os ingleses vencendo, dominando toda essa região aqui do norte da França, né? Só que no final da guerra, a vitória se deu, e a vitória foi do rei da França, né? Dos exércitos franceses, que vão expulsar os ingleses do território continental, né? Então, para essa vitória, colaborou bastante Joana d'Arc, né? Joana d'Arc é considerada uma santa, uma heroína francesa, símbolo da nacionalidade, né? Ela
recebeu um chamado de Deus, se vestiu de soldado, né, mesmo sendo uma mulher, né, e conseguiu motivar os guerreiros, os soldados franceses, para derrotar os ingleses. E no final ela acabou sendo presa, considerada uma herege e morta na fogueira, né? Então, uma figura muito peculiar do período medieval da França. Já Portugal e Espanha vão ter um processo um tanto quanto diferente, né? Esses dois países hoje estão na Península Ibérica, né? E lá o grande problema era a presença dos muçulmanos, né? Os muçulmanos entraram na Europa desde o século VIII, né? E a partir do século XI vai ter início a chamada Reconquista, né? Onde os cristãos vão reconquistar, tomar novamente os territórios dominados pelos muçulmanos. Então se torna uma guerra religiosa, né? Entre cristãos e muçulmanos. No início, os muçulmanos tomaram toda a região de Portugal, do Porto até a região do sul de Portugal, do Algarve, e tomaram quase toda a região da Espanha. Estavam os cristãos apenas no reino das Astúrias, aqui ao norte da Península Ibérica, como eu estou mostrando aqui com o mouse, né? Só que, aos poucos, os cristãos tomaram a Galícia, as Astúrias, parte de Castela, parte de Aragão, né? E foram expulsando progressivamente os muçulmanos. Então, a Reconquista vai ser marcada pela criação de condados, de reinos, né? Que vão entrar em conflitos, em alianças e anexações. E já em 1150, nós já temos o condado portucalense, né? Que é Portugal, a Galícia. O Reino de Leão vai ser maior, o Reino da Castela, o Reino de Aragão, né? E a Catalunha, né? Todas essas regiões, ou seja, metade da Península Ibérica já está na mão dos cristãos, né? E, por fim, o Reino de Castela vai ser a base da formação do Reino da Espanha, né? Castela era o mais poderoso reino, é onde estavam as cidades de Leão, Burgos, Salamanca, Toledo, essa região aqui de verde, né? Dos reinos de Leão e de Castela. Aos poucos, esses reinos vão se incorporar e vão formar a Espanha, né? Nós tínhamos o Reino de Leão, que foi incorporado em 1230, o Reino de Aragão, né? Esse Reino de Aragão é muito interessante, que ele vai ser incorporado através de um casamento de dois reis, a rainha Isabel e o rei Fernando. Isabel de Castela e Fernando de Aragão, eles dois vão se unir e formar o Reino de Castela, que vai ser a base da Reino da Espanha. A última região que vai ser conquistada, aqui vocês estão vendo em 1150, o Reino de Leão e Castela e o Reino de Aragão, né? E o Reino de Navarra, aqui ao norte. E aqui você já tem Portugal. Granada, essa região aqui do sul, onde está Málaga, Granada, a cidade de Granada, né? Que vai ser conquistada em 1492, né? E, por fim, o Reino de Navarra, né? Que aqui é o norte, que é um reino cristão que vai ser conquistado pelos reinos de Leão, Castela e Aragão, né? Para a formação do que nós chamamos hoje de Espanha. E aqui vocês estão vendo o rei Fernando II de Aragão e a rainha Isabela I de Castela. O casamento deles dois possibilitou a unificação das coroas. E eles eram conhecidos como os reis católicos da religião que eles assumiam. E aqui tem uma imagem muito bonita, né? Que mostra os reis espanhóis, que é o rei Fernando e a rainha Isabela, ou Isabel, entrando na cidade de Granada, né? Vencendo os muçulmanos, né? Então, aqui mostra os muçulmanos todos com farrapos, né? Com cavalos negros representando o mal, né? E aqui a rainha, num cavalo branco, representando a paz, o amor, e o rei Fernando, né? No seu cavalo, todo ostentando poder e fortaleza, né? Portugal, né? Vamos falar de Portugal, que é esse país muito importante, né? Já que nós fomos colônias de Portugal, né? Então, Portugal é apenas uma região da Península Ibérica, né? Que vai resistir tanto aos muçulmanos quanto ao domínio de Castela, né? Porque o sonho da Espanha era que toda a Península Ibérica, né? Portugal, Leão, Castela, Navarra, Aragão, fosse só um país, né? A Espanha, né? Só que aí no século XI, Portugal vai se tornar um reino independente, né? Evitando esse controle de Castela, né? E esse reino vai se chamar de Condado Portucalense, né? No século XIV, essa região aqui vai entrar em guerra com a Espanha, né?
a chamada Revolução de Avis, de 1385, liderada por Dom João I, que é o primeiro rei da dinastia de Avis, né? E aqui vocês estão vendo uma imagem, né, uma estátua de Afonso Henriques. Ele é o primeiro rei de Portugal, né? Ele vai liderar uma revolta contra os nobres da Galícia e contra o rei de Castela para tornar o condado portucalense um reino independente, né? Então, aqui estão vendo o grande Afonso Henriques. E aqui a imagem da Península Ibérica, né? Aqui estão vendo Portugal aqui de cinza, cidade de Coimbra, cidade de Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal, é a mais importante cidade. E aqui as regiões que pertencem a Castela, né? Que é composta pela Galícia, Astúrias, País Basco, Leão, Castela Nova, Castela Velha, Extremadura, Andalucia, Múrcia, e essa região aqui que pertencia à coroa de Aragão, né, com a Catalunha, Valência e Aragão. E essa região que era Granada, né, que em 1492 vai ser anexada ao que nós chamamos hoje de Espanha. Então vamos lá para os dois últimos países, para a gente não alongar muito esse áudio. O Sacro Império Romano Germânico, né, que na realidade seria hoje a Alemanha e a Itália, né, que eles vão formar um reino só, um reino enorme, né, que ia praticamente do Mar Báltico ao Mar Mediterrâneo. Essas duas importantes regiões da Europa não passaram por formação de reinos, né, e permaneceram fragmentados em vários reinos, ducados, principados, cidades-estados, e vou tentar explicar por quê para vocês. Vamos começar pelos estados germânicos, né, o que nós chamamos de Alemanha. Olha o mapa da Alemanha em 1648, né? O que havia de ducados, reinos, principados, né, repúblicas, era um absurdo, né? Havia mais de 400 locais que não era articulado em um reino, né? Então, foi uma tentativa de unificar esse território, né? Só que nessa região, que hoje nós chamamos de Alemanha, né, que eu prefiro chamar aqui de Estados Germânicos, a nobreza e o clero tinha muito poder. E o rei era apenas uma figura simbólica, né? Não tinha poder suficiente para subjugar esses nobres, esse clero, né? E as cidades gostavam de manter a sua independência, a sua autonomia, né? Então, a unificação da Alemanha só vai se dar em 1871, já na Idade Contemporânea, final do século XIX. A Itália também é outra região que vai sofrer bastante, né? A Itália havia poderosas forças que impediam a formação de um reino unificado na região, né? E aqui eu cito o Ducado de Milão, né, onde o Duque governava, a República de Veneza, a República de Florença, os Estados Pontificiais, ou papais, né, onde o Papa mandava, e o Reino de Nápoles, da Sardenha e da Sicília, né? Então, todas essas regiões, eles eram independentes e, muitas das vezes, lutavam uma contra as outras, né? E aqui você está vendo o mapa da Europa no começo do século XVI, né? Então, olha, você está vendo aqui o Reino de Portugal, de azulzinho, o Reino de Castela, que vai ser a base do que nós chamamos hoje de Espanha, o Reino da França, né, já maior, aqui o Sacro Império Romano Germânico, essa região aqui da Alemanha, da Itália aqui embaixo, toda desmembrada, né? O Reino da Inglaterra, né, que era composto pela parte da Inglaterra, País de Gales e uma parte da Irlanda, Reino da Dinamarca, Reino da Noruega, Reino da Suécia, o Reino da Polônia, o Reino da Hungria, o Império Otomano, que eram os turcos muçulmanos, né? Aqui o Grande Ducado da Lituânia e o Principado de Moscou, que vai dar origem à Rússia. Vamos parar por aqui um pouquinho, para o áudio não ficar tão grande assim, certo? Aqui a apresentação.